Estamos ao vivo, conforme combinado, às 19 horas para a nossa live sobre renda extra. Ontem eu fiz um post muito polêmico, que deu o que falar aqui no Instagram, sobre renda extra. É realmente difícil assim conseguir uma renda extra para conseguir investir e assim aumentar os seus aportes? Como posso começar? É isso que nós vamos ensinar para você na live de hoje. E eu trouxe um especialista em renda extra. Uma das pessoas que eu conheço que faz renda extra com mais facilidade. E ele é o meu amigo Rafael Pérez. Ele tem um Instagram chamado Motiva Mundo, no qual ele ensina as pessoas como realmente dar os primeiros passos e sair do zero. Quem quer saber sobre renda extra, já escreve aqui nos comentários, quero aprender sobre renda extra. Escreva aqui para mim nos comentários, quero aprender sobre renda extra, que o Rafael já está entrando e eu já vou chamar ele aqui para entrar na live, que essa live vai ser demais. Rafa, seja bem-vindo à nossa live de hoje. E aí? Opa! Tudo certo? Beleza, Rafa? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Obrigado pelo convite aí. Boa, Rafa. E para quem não conhece o Rafael, ele é um amigo meu que trabalha junto comigo. A gente troca muita ideia, né, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre mídia social, que nós vamos falar aqui também como ganhar dinheiro com marketing digital, com mídia social. Mas antes de começar a falar de cada uma das formas que você pode ganhar dinheiro com renda extra, o Rafa ele vai contar um pouquinho da história dele. E eu, se fosse você, eu não perdi essa história, porque é inspiradora. Não porque o Rafa já chegou onde ele quer chegar, né, Rafa? Acho que tem um longo caminho ainda. Mas é uma história, pessoal, real, uma história de vida real, de alguém que teve dificuldades, mas que enfrentou isso com muita vontade, com muita garra e com muita perseverança e que está evoluindo. Eu acho que todos vocês aqui também querem evoluir, né? Inclusive, eu quero saber, quem quer evoluir, escreve aqui nos comentários, quero evoluir. Porque é muito importante, primeira coisa, você afirmar, você dizer, verbalizar o quanto você quer crescer. E o Rafa vai ajudar a gente hoje bastante contando essa história dele. Então, Rafa, primeiramente, né, quem é você, né? Qual é a sua história? Conta pra galera, que a galera deve estar ansiosa para saber. Bora, vamos lá. Boa noite, pessoal. Já vou pedir pra galera deixar os coraçõezinhos aqui, que isso ajuda a live a atingir mais gente. A gente quer impactar mais gente, né? Eu sou um cara normal, como todo mundo, né? Eu, graças a Deus, não tenho aquela... Graças a Deus eu nasci numa família estruturada, emocionalmente falando, com muito amor, carinho, mas, lógico, como a maioria dos brasileiros, eu não era rico desde nascença. E aí eu né, continuo nessa batalha, na verdade, né, evoluindo a cada dia. Mas, assim, a ideia é que tudo que a gente quer, a gente pode buscar de fato. Então, minha história começa lá atrás. Com 18 anos, eu fui... Com 18 anos, eu tive a oportunidade de escolher entre morar em outro lugar ou tirar minha carteira de motorista, né? E aí eu acabei ficando 8 meses em Santa Catarina, fui morar em Blumenau. E nessa época, eu lembro até hoje, eu consegui um estágio de R$ 450 reais por mês. E esse é o meu primeiro salário lá atrás, né? Em 2007, isso. 2007, isso. E beleza, ali eu fui começando a entender o jogo. Então, assim, eu não precisei trabalhar antes dos 18, como eu disse, tinha toda a estrutura, mas a gente não era financeiramente rico, principalmente porque na minha história de vida, meu pai sofreu um golpe e isso impactou muito financeiramente a gente durante a década de 2000 até de 2000 para frente, né? 2001 para frente. Eu quero já saber da galera que está aqui, quem teve uma história parecida. O Rafa vai continuar contando a história dele, vocês vão comentando aqui embaixo se vocês têm alguma semelhança com essa história do Rafa. O pai já sofreu um golpe, não precisou trabalhar antes. Eu quero saber quem teve uma história parecida. Vai lá, Rafa. Sim, perfeito. Então, nesse golpe, né, que meu pai sofreu, isso foi em 2001 para frente, a nossa vida mudou completamente, porque meu pai ele tinha uma empresa, uma gráfica na época, e quando sofreu o golpe, a gráfica quebrou. Eu sempre estudei em escola particular e continuei estudando, só que meu pai teve que vender carro para isso, ficou sem carro, e isso levou durante muitos anos para na verdade, estar recuperando agora, cara, 20 anos, assim. E aí, nesse meio tempo, quando eu fui morar, né, depois dos 18 fui morar em Santa Catarina, eu comecei a entender como que era esse jogo de emprego e tudo mais. E lá eu tive o primeiro contato com a oportunidade de fazer um dinheiro a mais, que pode parecer pouco aqui, mas foi através daquelas pesquisas remuneradas. A galera deve conhecer, talvez.
E foi uma oportunidade de fazer um dinheiro a mais. Eu não fiquei tanto tempo em Santa Catarina, voltei, minha avó estava com câncer, eu optei por voltar para cá, e São Paulo, né? aí, para São Paulo, isso, moro em São Paulo. Na verdade, São Bernardo, né, onde eu nasci, onde meus pais moram até hoje, né, hoje eu moro em São Paulo, mas é a cidade próxima aqui. E aí voltei para cá, e aí entrei nesse mundo real, onde, né, você tem que trabalhar, voltei para a faculdade, tinha que trabalhar, então arrumei um estágio aqui. Na época eu lembro que era para ganhar R$ 650, que para mim já era legal, porque eu ganhava 450 em Santa Catarina, né? E aí, só que assim, eu sempre desde de que saí do colégio, eu fui muito ligado ao empreendedorismo, a fazer alguma coisa, criar alguma coisa que dependesse de mim. Então eu fiz ali um ano de faculdade, mudei de faculdade, nessa mudança de faculdade surgiu a oportunidade, a minha mãe, ela começou a fazer pão de mel. E é pão de mel para vender, para complementar a renda, porque como eu disse, tudo mudou. Meu pai teve que voltar a trabalhar como empregado, então assim, mudou muito, o impacto foi muito grande. E aí eu tive o primeiro contato com isso, que foi vender pão de mel na faculdade. Só que aí, inclusive, ó, obrigado aqui, meus pais estão na live aqui, obrigado por participarem. E aí, na faculdade, eu comecei a vender e comecei a observar que existe uma oportunidade a mais. Então eu conseguia vender o pão de mel ali e conseguia abrir portas para venderem para mim. E aí foi um primeiro passo que eu acho que é muito importante a galera que quer trabalhar com renda extra, quer gerar renda extra, entender que não necessariamente depende só do nosso esforço, do nosso tempo, né? Muitas vezes a gente consegue agregar valor financeiro na nossa vida dependendo de outras pessoas. Então eu coloquei pão de mel para vender era uma lanchonetezinha próxima à faculdade, então eu deixava com ele 2 vezes por semana ali, ele vendia, fazia o acerto no final do mês comigo. E também em uma banca indo para trabalhar. Na época eu trabalhava na imprensa oficial do estado de São Paulo, como estagiário também. Então me ajudava bastante isso, porque tinha o meu salário, tinha esse complemento e acabava impactando lá em casa, porque como eu pegava os pães de mel da minha mãe, a gente tinha uma cadeia ali que acabava gerando renda para a família, né? Então foi um jeito ali de começar. Legal. Rafa, só dar uma interrompida, tem o pessoal que está participando aqui da live, e eu já acho que já dá para tirar a primeira lição, né, para quem quer ter renda extra, né? Você falando que no caminho, indo para o trabalho, ali, indo para o estágio, foi ali que você descobriu que você podia fazer uma outra oportunidade de renda. Porque muita gente acha que para fazer renda extra você tem que fazer muita coisa, você tem que fazer muita coisa difícil. Eu tenho que pegar uma condução, ir para não sei aonde. E você mesmo falou, você tinha alguém dentro de casa que tinha uma habilidade, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Eu tenho uma técnica sobre como você pode descobrir qual renda extra fica melhor para você fazer. Eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de eu falar, eu quero que o Rafa termine a história dele. Mas só para a gente fechar, a primeira lição aqui é essa, que você não precisa de muito, você não precisa sair muito do seu roteiro, você pode, às vezes, fazer com pouco e com aquilo que você já tem. Essa é a primeira lição. Mas tem muitas outras lições aí, né, Rafa? Força de vontade, tudo isso aí eu quero que você comente um pouquinho mais. Vamos lá. Isso, a gente vai chegar nessa parte que acabava dependendo mais de mim depois, né? A parte dos pães de mel durou até um certo tempo, a gente trabalhou bastante com isso, né? Aí a gente parou de fazer isso e aí eu fui buscar... Desculpa, achei que tinha travado. E aí eu fui buscar uma outra fonte que foi vender bijuterias também na faculdade. Aproveitei o lugar de trabalho e também onde eu trabalhava, né? Que aí eu já... Passaram-se alguns anos, eu fui trabalhar no banco, então eu fiquei um tempinho trabalhando com bijuterias. Eu e minha esposa, a gente ia lá na 25 de março, e aí sim entra a parte de um trabalho um pouco mais pesado, porque a gente tinha que ir sábado, quase todo sábado na 25 de março. E assim, claro, tem uma situação que você escolhe se quer passar ou não, mas tem que acordar cedo, ir para lá, enfrentar aquele monte de gente, que é uma coisa que para mim incomodava bastante, mas era naquele momento onde eu me agarrei para ter uma fonte de renda a mais. E aí a gente começou a fazer alguns eventos, então a gente montava as bijuterias, era bem trabalhoso assim. Montava as bijuterias, pagava a mesa do evento, nem sempre tinha aquele retorno que era proposto ali, por isso que é importante a gente pensar, quando a gente pensa numa outra fonte de renda, quando a gente pensa em negócio, pensar sempre num prazo maior e não no imediato, né? Porque a gente tem situações que, ao longo do tempo, você vai conseguindo desenvolver o projeto. Então, a gente conseguiu fazer diversos eventos, vendia na faculdade, no emprego. Eu também consegui vender online, a gente conseguiu montar ali no Mercado Livre e tudo. Começou a se desenvolver nisso. E aí, até certo ponto, foi legal, até eu perceber que eu podia parar de fazer aquilo, né? A renda já estava um pouco maior ali no banco, e era desgastante ir todo sábado, e aí a gente parou de fazer isso para buscar outras coisas, né?
Só que aí, o legal é que no meio do caminho vão surgindo oportunidades para você fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma que é muito interessante, que me fez quase um salário, que foi indicar uma empresa de um amigo meu para outro amigo. Basicamente, eu ganhei uma comissão, e assim, putz, foi, sei lá, uns 60% do salário que eu ganhava, na época no banco, em uma indicação. Então surgiu uma oportunidade de fazer uma renda extra, que foi simplesmente oportunidade. Então a gente tem que estar sempre preparado para aproveitar o caminho. E, Rafa, é interessante essa fala que você fez sobre a bijuteria, né? Que você acordava cedo, ia lá na 25 de março, comprava, para depois tentar revender, seja na faculdade, seja em algum outro lugar, seja na internet. Isso é algo que qualquer pessoa pode fazer, tá? Inclusive, se você pegar a história dos maiores empreendedores da história do nosso país mesmo, que é o Brasil, a gente tem pessoas que basicamente pegaram um produto e venderam, compraram ele num preço e venderam mais caro. Essa é uma das formas mais simples de começar. Eu conheço a história do Geraldo Rufino, não sei quem conhece aqui. Ele conta muito sobre isso, de que qualquer pessoa consegue ir no mercado ou no atacado e comprar um fardo de garrafas de água, colocar no gelo, você vai comprar gelo e um isopor, e vai colocar dentro e vender, e vai conseguir obter no mínimo 100% de lucro. Eu não estou falando que você tem que fazer isso. Eu estou apenas dando um exemplo de que qualquer pessoa pode comprar um produto por um valor abaixo do que consegue vender, e aí vem todo um trabalho de conseguir identificar quais produtos serão esses, e começar ali a fazer as suas vendas. E uma outra coisa que eu peguei de insight nessa sua fala, Rafa, eu quero te perguntar, na verdade, quando você estava decidindo ali vender bijuterias, decidir qual produto você ia vender, o que mais importava para você? A margem de lucro, quanto você ia ganhar em cada um dos produtos, ou se aquele produto ia ter uma maior aceitação, como você selecionava qual produto você queria revender? Na verdade, desse princípio, a gente fazia essa análise de público. Então a gente pegou um tipo específico de bijuteria, que é aquelas mais artesanais mesmo. Tanto que no começo a gente fazia, na verdade, até o final a gente fazia boa parte das peças, fazia mesmo, né? Comprava elas separadas, montava. E aí a gente começou a agregar as peças que já eram prontas exatamente para ter essa facilidade, né? Para ter essa agilidade, que foi o que você comentou agora, de comprar e revender, é muito mais tranquilo. Então a gente selecionou um público-alvo e sim, a margem foi um fator determinante porque esse tipo de produto, para quem quer começar a trabalhar, a margem é muito grande e você tem uma saída legal de produtos assim. Como é um produto, no nosso caso, né? Claro que tem bijuteria de todos os níveis, mas no nosso caso era um produto um pouco mais barato. Então era muito fácil vender assim, né? A galera não pensava muito para comprar, porque você está vendendo coisas de 10, 20 reais ali. E aí isso me abriu muitas portas, porque eu trabalhava no banco até o período quase total que eu trabalhava no banco, talvez no último ano não. Eu vendia, então eu vendia em paralelo, né? Vendia nos eventos, no banco, tudo. E também consegui uma cliente do banco que revendia, porque ela trabalhava num salão de cabeleireiro e ela me revendia e me dava uma margem bem legal, porque era onde tinha mulher, né? O salão de cabeleireiro recebe mulheres, então tinha o público-alvo que eu queria atingir e eu não dependia de mim, dependia só de eu entregar e fazer o acerto uma vez por semana com ela. Então, E é qual bem o máximo que interessante. você chegou a faturar assim em um mês, que você se lembra? Cara, olha, quando chegou com ela mais os eventos, eu acho que beirou os 1.000 ali, que na época para mim Olha, era bem interessante. e eu peguei outro insight do que você falou, né? Porque ontem, no post que eu fiz sobre renda extra, muitas pessoas questionaram. Ah, mas eu já trabalho o dia todo, trabalho de 8 às 18. Ou então, e minha saúde vai embora, e eu não posso fazer uma renda extra. E legal que você falou, Rafa, que você trabalhava no banco e em paralelo você vendia. Até chegar um ponto que você conseguiu colocar uma outra pessoa para te ajudar a vender, né? Eu trabalhava, eu fazia faculdade e em paralelo eu vendia, que ainda tinha Olha isso. parte da faculdade. Na Isso verdade, me, assim. Vai não, vai lá, vai lá. Isso me mostra só uma coisa, né, cara? Assim, a força de vontade, né? Eu sei que a gente vai chegar lá ainda, diz muito mais sobre quem vai conseguir de fato fazer uma renda extra do que qualquer habilidade, do que qualquer, como é que eu posso dizer, círculo de amizades, apesar de ser importante. Você simplesmente tinha ali um produto, uma força de vontade de conseguir revendê-lo e, logicamente, uma certa habilidade ali também para vender. Eu acho que isso a gente vai adquirindo com o tempo, não é mesmo? Mas realmente uma força de vontade é o primordial aí. E eu quero já, se você está aqui nessa live e está curtindo, eu quero que você venha aqui no aviãozinho, embaixo, aqui no lado direito inferior da tela, e compartilhe com quem precisa fazer renda extra.
Tem certeza que no seu círculo de conhecidos, amizades, familiares, tem pessoas que precisam dessa renda. Seja para quitar uma dívida, seja para, enfim, começar a investir, seja para tomar uma decisão de mudar de vida. Essa é a hora de você ajudar uma pessoa conhecida sua. Mas vamos lá, Rafa, continua. Desculpa interromper. Não, tranquilo, é isso mesmo. Essa história durou até 2017. Eu fiquei no banco até, na verdade, abril de 2017. Eu fui mandado embora quando eu voltei de licença paternidade. Foi exatamente assim. A minha filha nasceu em dezembro de 2016, tirei a licença paternidade, voltei. Aí o banco falou, você tem mais 15 dias, porque mudou a regra, né? Fiz os 15 dias de licença paternidade e voltei e fui mandado embora no dia seguinte que eu voltei. Aí... Cara, assim, pra mim, eu sempre quis empreender e tudo mais, mas foi muito impactante porque eu não tinha outra função senão o banco, né, como principal ali. E aí eu fui partir pra tentar empreender, que foi, eu peguei meu carro, fui vender legumes na rua, que era uma fonte de renda que eu pensei que poderia no começo me fazer uma fonte de renda ali, e depois, posteriormente, talvez virasse até uma renda. Eu sempre penso em renda que eu posso chegar a fazer com que ela seja passiva. Então, eu sempre gosto dessa ideia de colocar na mão de alguém para vender, sabe, de fazer essa intermediação, porque aí você tem mais tempo para poder fazer mais, né? Então, pode falar. Eu quero perguntar para a galera que está aqui na live, quantos de vocês teriam a coragem que o Rafa teve de pegar o próprio carro, comprar legumes e vender na rua? Quero que vocês escrevam aqui. Se vocês teriam coragem, escrevam para mim que eu quero saber quantos de vocês que estão aqui na live teriam essa coragem que o Rafa teve de ali batalhar pelo sustento, pelo dinheiro ali. É lógico que ele tem uma visão empreendedora. Nós vamos chegar lá, né, Rafa? Você tá? Sim. Isso foi tudo uma evolução. Isso foi chegando e você hoje já consegue vislumbrar negócios que podem escalar. A Gisele até escreveu, escalar é o melhor mesmo. Eu concordo plenamente. Mas é tudo uma evolução. A pessoa que nunca fez uma renda extra, ela dificilmente vai conseguir já começar um negócio já pensando que vai aumentar, vai escalar. Tudo na vida é passo a passo. É uma evolução constante. A pessoa que faz R$0 de renda extra, às vezes ela quer começar fazendo 1.000. E tá errado, cara. Tá? Se você faz R$0 hoje de renda extra, o primeiro passo é você fazer 50, R$100 de renda extra. Sim. Isso vai mudar a sua vida. O dia que você começar a fazer renda extra consistentemente, você vai ver que todo mês vai começar a ter dinheiro, porque essa renda ela é extra. O próprio nome já diz. Ela não é uma renda que você contava. E esse é o diferencial, né, Rafa? Mas continua. Exatamente. Você estava ali na parte que você começou a vender legumes. E então, tá começando a contar aqui os casos, ó. Vendeu pão de álcool gel, máscara, pão de mel para pagar a escola da filha. É isso legal, aí. Legal. Casos. Eu quero ouvir vocês contando aqui. O que vocês já fizeram? O que vocês teriam coragem de fazer? Vamos lá, Rafa. Fala aqui que eu quero ler também isso aqui. Boa. Então, eu acho que isso que você falou é muito interessante, né? Essa parte de você, primeiro, não querer ganhar muito no começo, e eu acho que também tem uma questão de assumir risco, porque nem tudo vai dar certo, é natural. Mas o errado, ele te coloca em outro patamar, né? Quando você erra e você aprende com esse erro, foi no caso que aconteceu comigo com os legumes, você aprende como fazer alguma coisa de forma diferente, né? Quando eu coloquei meu carro na rua, eu esperava uma resposta totalmente diferente. Na verdade, foi aquela mentalidade do, putz, acabei de perder meu emprego, eu preciso fazer alguma coisa, só que precisa dessa construção. E aí eu fui entendendo isso. A gente foi pra rua, colocou o carro com a corneta e tudo, e aí acabou que a gente acabou perdendo muita coisa. E, cara, eu tinha que ir no CEAGESP, e era um horário específico aqui em São Paulo, porque no CEAGESP, não sei se ainda é assim, mas antigamente pelo menos era, os carros que eram vans ou peruas podiam entrar até qualquer horário do dia. Os carros populares, os carros de passeio, eles podiam entrar só depois das 4 da tarde. Então eu tinha que sair no horário exato, ficar das 4 às 5 ou 5:30, que era o horário que fechava. Era muito rápido para comprar as coisas, carregar o carro muito pesado, levava para casa, colocava no quartinho, embalava tudo, dava um baita trabalho. Inclusive nessa jornada, meu pai me acompanhou, porque ele também tinha acabado de sair do emprego nessa época, então acabou que a gente foi junto para a rua. Só que foi um pouco frustrante porque a gente começou a perder muita coisa, né? Apesar de perceber que vendia, você requer tempo, mas a gente percebeu que o investimento ia ter que ser mais alto do que a gente propôs, exatamente por ser perecível. E aí foi passando, a gente
deixou de lado essa ideia, né? Só que com um grande aprendizado. A gente quer fazer alguma coisa pra gente. E aí, nessa jornada, eu aproveitei que eu já tinha o Motiva Mundo, né? Já estava tocando ali o Motiva Mundo. E aí surgiu a oportunidade de eu cuidar da página de um primeiro cliente por conta do Motiva Mundo, né? Para quem não sabe, o Motiva Mundo ele vem desde 2015, em abril. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo até certo ponto, porque a minha ideia inicial era passar a minha mensagem, uma mensagem de motivação, uma mensagem para que a galera refletisse de fato e tirar minhas próprias fotos, que eu sempre gostei de fotografar. Só que no meio do processo, e isso é muito legal a galera entender, que quando a gente se envolve com alguma coisa, oportunidades surgem. E aí surgiu essa primeira, que foi de eu cuidar de uma conta de um cliente. E isso me fazia um mínimo, era uma renda muito baixa, que era R$60 por mês. Explica só o que é cuidar da conta de um cliente, porque eu acho que muitas pessoas que estão aqui não sabem, às vezes não mexem com mídia social. Explica pra galera o que Boa, inclusive é uma forma de fonte de renda extra, né? Cuidar da conta, nesse caso que eu peguei especificamente, era só para criar a arte, eu tinha que criar o conteúdo do cliente, era uma ótica lá no interior do Ceará, então eu tinha que criar um conteúdo para ele, e aí eu criava a arte, né? Então eu utilizava o Canva, utilizo até hoje. Não, peraí, vocês em São Bernardo criava a arte para uma ótica no interior do Ceará. Já temos primeira lição aqui, né? Tá estampado na cara de quem quiser aqui. Que ontem teve gente aqui nos comentários falando, porque onde eu moro é um interior, onde eu moro eu não consigo fazer renda extra. Olha a aula aqui, ó, com a internet, ele atendeu um cliente lá no interior do Ceará. Continua. No interior do Ceará, foi o primeiro. E eu assumi isso exatamente para aprender. Era muito pouco que ele pagava, mas assim, é o que eu falo que você tem que assumir riscos, né? Por mais que você vá doar seu tempo, é com o objetivo de chegar em outro patamar. Então foi muito rápido de eu partir do primeiro para o segundo cliente. E aí o segundo, coincidentemente, era em Vitória, que é onde você está. Que aí eu fiquei um ano e meio com esse cliente, foi bastante. E aí, basicamente assim, eu comecei a ver aí que a minha fonte de renda primária seria esse caminho. Só que ao mesmo tempo é aquela história de não querer ficar parado. Um pouquinho antes disso, o meu pai, ele fez salgados, meus pais já tinham trabalhado com salgados lá atrás, na época que teve toda aquela parte que eu falei do golpe, né, teve todos os problemas, que eu acho que talvez eu puxei muito isso deles, que eles sempre foram muito de buscar alguma fonte alternativa e tudo. E aí meu pai fez o salgado da festa da minha filha, e aí eu falei, pô, ficou muito bom. Por que a gente não abre um negócio? Aí eu pensei, que tem até hoje, só que agora tá na mão 100% dos meus pais, que é uma coxinharia. A gente vende coxinhas diferentes, coxinhas que ninguém... Coxinha de carne louca, coxinha de couve com bacon, coisas que ninguém vê no mercado. E aí eu entrei junto com eles nessa e fiquei tocando essa parte de criação de conteúdo. Então, até certo ponto, gerava uma fonte de renda extra aqui, pra mim, pra minha família lá, e aí eu tocava isso, até certo ponto, porque eu tive que sair, porque eu não consegui dar conta. Então, a gente chega num ponto que as oportunidades vão de fato surgindo, né? A partir de percepções que a gente tem. Porque o que eu fiz com os legumes lá, de sair e vender, é mais ou menos a mesma lógica de venda que eu fazia com as coxinhas. E as coxinhas, elas me geravam renda extra, porque aí eu já casado, né, no condomínio que eu morava, no condomínio anterior, eu vendia as bandejas congeladas toda semana e fazia um dinheiro bem legal com isso. Então, assim, é a oportunidade que você tem, e aí é o que eu falo, eu volto a falar, você não depende 100% de você. Você pode pegar de alguém, nesse caso eu pegava dos meus pais, porque eu tinha familiaridade, mas poderia ser com qualquer um, né? E Rafa, é legal você falar, né, que você, por exemplo, nesse momento da sua vida, essa etapa aí, você já tinha uma outra atividade principal, né, que você falou, que você já trabalhava como mídia social, designer de algumas páginas, e ao mesmo tempo você tinha uma renda extra, né, que você falou. Isso que é a concepção de renda extra, pessoal. Se vocês saírem daqui entendendo isso, eu vou ficar muito feliz. Ninguém aqui está falando para você largar o seu trabalho, para você simplesmente ignorar. Não que isso no futuro não possa levar a uma situação que você consiga trocar de trabalho. Não é isso. Pode ser até que no futuro se torne a sua atividade principal. Mas quando você começa a gerar os primeiros reais de renda extra, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, a sua vida muda completamente. Eu falo isso porque também aconteceu comigo. Hoje quem está contando a história aqui é o Rafa, né? Mas isso aconteceu comigo. Quando eu tinha uma fonte de renda só, eu achava maravilhoso. Pô, tô ganhando bem e tal.
Só que quando eu comecei a criar mais fontes de renda, o seu jogo muda. Você vê assim, cara, da onde está vindo esse dinheiro? Às vezes você nem lembra, o dinheiro está caindo, porque você está trabalhando, você entra numa espiral e não precisa se matar de trabalhar. Eu quero saber, Rafa, você se matava de trabalhar para pegar a coxinha com seus pais e entregar no seu condomínio? Não, na verdade o trabalho que eu tinha era levar até o cliente. Quando o cliente não vinha buscar na minha porta. Porque acontecia também. E o legal, né, é uma coisa interessante que a galera às vezes não percebe, é que às vezes dentro de casa você pode ter isso. Você pode ver que a renda principal dos meus pais hoje é a coxinharia. Eu não, né, eventualmente faço vendas, mas é bem menos do que antes. Só que partiu de uma renda deles, que virou minha renda extra, né? Foi uma coisa que eles fizeram para se reinventar ali, virou minha fonte de renda extra e virou principal deles. Então, dentro de casa, de repente, sei lá, o marido, a esposa pode fazer um pão de mel e o marido vender e isso virar a atividade comercial dela principal, porque tem gente hoje que, através dos aplicativos como iFood, etc., estão ganhando muito mais dinheiro do que outras pessoas vendendo um produto que era para ser uma renda extra. Só. Tem uma coisa que eu acho que a gente tem que bater aqui nessa live, porque eu espero que não seja o caso da maioria que está aqui. Mas tem muita gente mesmo, que tem vergonha de ganhar dinheiro. Isso é pesado. Sabe por quê, pessoal? Porque ninguém tá nem aí para você quando você tá lá na pior, passando as dificuldades, sem dinheiro, apertado, às vezes deixando faltar coisa em casa. E você, às vezes, se preocupa com essas pessoas que não estão nem aí para você e sente vergonha de trabalhar, de fazer uma renda extra, de vender alguma coisa por causa dessas pessoas que não estão nem aí para você. É forte, eu sei. E aí pode ser familiar, pode ser amigo de infância, tá? Quantas pessoas riram de mim quando eu comecei a falar de educação financeira na internet? Ah, lá vai o blogueirinho, lá vai ele fazer vídeo, lá vai ele falar de educação financeira de forma gratuita na internet, porque todo mundo que começa a falar aqui na rede social começa de forma gratuita. E a gente passa por esses julgamentos, tá? E seja qual for a renda extra que você for fazer, você vai passar por esses julgamentos. Sim. A questão é, como você vai reagir a eles? Você vai sucumbir a eles? Você vai aceitar que essas pessoas te coloquem para baixo, te deixem na pior? Ou você vai enfrentar isso e vai falar, eu não quero saber, eu vou fazer por mim, vou fazer pela minha família, vou fazer por aqueles que eu amo e vou simplesmente acontecer, vou ter força de vontade suficiente. Esquece a vergonha, joga fora isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, decida ser um vencedor. Decida hoje tomar a decisão de mudar o rumo da sua vida. Ninguém que está fazendo promessa. Isso aqui não é pirâmide financeira. Isso aqui não é ninguém querendo te contar uma historinha. A gente está falando aqui de histórias reais, história que aconteceram, história que aconteceu na vida do Rafa, história que aconteceu na minha vida, história que aconteceu nas pessoas que estão aqui comentando. Ó. Adri Almeida falou que vendeu máscara, potinho de álcool gel. O de Souza Erivelto falou que vendeu pão de mel para pagar a escola da filha. A Patrícia Araújo falou que ficou sem trabalho e fez geladinho para vender e deu certo. A Andréia falou que já vendeu legumes numa Kombi. A Adri falou que vende perfumes, é afiliada de cursos, faz extras em eventos infantis. O Atena fala que faz suculentas para eventos. Então, pessoal, a Yale Glória falou que arranjou aulas para dar nas horas extras. E você vê que as respostas de opções de renda extra estão aqui. A gente nem começou a falar ainda de opções. A gente nem começou. Eu tenho uma lista aqui para falar, né, Rafa? Que a gente já pois é. Nem começou a falar, vocês já falaram, sabe? Então, assim, esqueça isso de vergonha. Isso aqui não é papo de coach. Isso aqui é verdade, é realidade, é vida real. Quem quer o seu bem não vai te fazer sentir vergonha de gerar uma renda extra para mudar a situação da sua vida e da sua família. Beleza? Bora lá, Rafa. E esse processo da vergonha é uma coisa que é um passo a passo. Porque, por exemplo, eu já vendia lá antes o pão de mel, vendia a bijuteria, mas quando eu fui pôr o carro na rua, eu tinha muita trava e meu pai também tinha muita trava de vender na rua assim. E um puxou o outro para que a gente perdesse isso e saísse disso. E mais louco ainda é que o meu pai, ele pegou e ele começou a ler livros, esses livros de empreendedorismo e tudo mais, né, geração de valor, vários outros. E ele foi para a rua com isopor coxinha, né, embalado em potes individuais, inclusive, que tem que sempre ter um diferencial, né?
E, cara, isso daí é um baita exemplo. E aí você para e pensa, pô, será que eu tenho que ter, né, vergonha de fazer dinheiro, sendo que, né, uma pessoa com 50 anos, que já passou por muito mais coisas na vida, tá lá se expondo. E isso para mim foi um grande aprendizado. Que eu falei, a gente se desenvolveu meio que junto para ir para a rua, porque eu já vendia, só que assim, é um passo a passo. Um ambiente que você está dentro do seu trabalho, talvez seja, né, tenha vergonha de oferecer e tudo, mas quando você quebra essa barreira, você fica oferecendo ali. Você ir para a rua é uma outra barreira que você tem que quebrar. Então, esse passo a passo a gente tem que ir dando no dia a dia, aos poucos mesmo, mas vai se soltando. E fazer dinheiro não é vergonha, na verdade, pelo contrário, né? A gente está num país que tem um desequilíbrio político gigantesco, um desequilíbrio econômico gigantesco. Se a gente não fizer dinheiro, que é o único mecanismo de proteção que a gente tem para a nossa vida, né? Se a gente fizer e utilizar bem esse dinheiro, a gente vai fazer o quê? Então a gente tem que aproveitar o máximo de oportunidade, né? E aí eu volto aqui à história, prosseguindo o que eu fiz, foi aplicar mais no que na minha atividade principal e crescer com isso, só que aproveitando cada oportunidade que surgia. Então, dentro do mundo digital, começou a me surgir muitas oportunidades para fazer mais. Então, a primeira delas foi a Liga Motivacional, que, para quem não conhece, é um projeto que reúne diversas pessoas que estão com projetos digitais, com os projetos digitais, para se ajudarem ali, é um grupo de networking e tudo mais. E eu virei um dos mentores da Liga, que me gerava uma renda, me gera até hoje, né? Tô desde o começo com eles, uma renda extra mensal. Então é uma oportunidade que eu tenho do digital, né? Hoje eu trabalho 100% em casa, então eu não preciso sair daqui para trabalhar, mas dentro desse mundo, dentro do mundo digital, tem muitas possibilidades de fazer renda extra. Então eu não sei se você já quer chegar lá ou não, que aí é uma coisa mais recente, a gente vai falar de uma série de coisas, mas é o meu mundo atual, né? Que é a partir de casa, prestar o serviço que eu presto de criação de conteúdo para clientes, de fazer essa gestão de páginas, mas aproveitar as diversas outras oportunidades. Eu só vou fazer um adendo que no final de 2019 me surgiu uma outra oportunidade aqui no condomínio, que eu já cuidava do digital, só que a gente organizou uma feira do condomínio, então para quem tem, de repente para quem está aí é legal. Organizamos a feira e aí eu comecei a fazer pão. Aí eu mesmo fazia, né? Eu fazia massa, o recheio, a minha esposa também fazia recheio. O cara cozinha, o cara vende, o cara faz mídia social. Eu adoro cozinhar. E aí é legal que você vai. Isso que eu falo. Primeiro, eu acredito em duas coisas. Primeiro, as coisas que você aprende se conectam em algum momento. Que nem amo fotografia. Me ajudou muito a fotografar os pães e a expor. Isso ajuda bastante. Eu sempre gostei de marketing, desde sempre. Hoje eu trabalho com marketing sem nunca ter feito uma faculdade de marketing, nunca ter passado por uma área de marketing numa empresa. Então, assim, os pontos em algum momento vão se conectar. E aí, esse adendo que eu falei foi no final de 2019, e aí eu fazia os pães recheados e esfirra com a mesma massa, e toda quarta-feira eu estava lá vendendo, e os meus pais traziam as coxinhas, eu já estava um pouco mais de fora, então eles vendiam as coxinhas, eu vendia os pães, acabei colocando a família dentro da feira do condomínio também para gerar um pouco mais de renda. Ô, Rafa, eu achei fantástica a sua história, e eu quero já deixar aqui um aviso. Ninguém que vai começar a fazer uma renda extra tem que começar pensando assim, eu vou fazer essa renda extra para ficar rico, vou fazer essa renda extra para ficar milionário. Não. A primeira coisa que você tem que pensar em relação à renda extra, eu vou fazer uma renda extra para rapidamente começar a mudar algumas coisas na vida financeira da minha família. E você vai ver, às vezes você vai ganhar R$50, aqueles R$50 vão virar uma pizza que você vai pagar no final de semana para sua família. Quando você começar a ganhar 100, pode começar a pagar até mesmo uma conta, um passeio, um lazer que você queira ter no final de semana com eles. E isso que é o legal, é você ver que aquele seu trabalho, ele está te gerando logo frutos. Não pense, vou ganhar para poupar. É lógico que no futuro, à medida que essa renda extra vai crescendo, você vai começar a ganhar para poupar. Muita gente vai me criticar aqui, né? Educador financeiro falando para gastar dinheiro, né? Mas é o contrário, pessoal. Eu acredito que a gente ganha dinheiro nessa vida também para aproveitar. A nossa família é o nosso maior ativo. Nós mesmos também, algumas pessoas vão querer investir em si mesmas, vão querer investir na estética, né? Enfim, tudo isso é válido, por que não? Mas é essa a lição que eu quero deixar em relação à renda extra. E agora, pessoal, nós vamos chegar num momento muito importante aqui da live. Eu vou ensinar uma técnica, eu nem sei se o Rafa conhece essa técnica, uma técnica que é minha, que eu ensino nos meus cursos, nas minhas palestras, de como você alcançar, como você descobrir a melhor forma para você fazer uma renda extra. Tá? Essa técnica ela é muito funcional. Foi a técnica que eu usei quando eu comecei.
E eu quero pedir a você que está ouvindo aqui essa live, está participando, estamos com mais de 80 pessoas na live, que compartilhe agora com uma pessoa, pelo menos uma, que você quer que escute essa técnica, que aprenda essa técnica. Porque mesmo que ela não ouça agora, ela vai ouvir depois, que essa live vai ficar gravada, ela vai acessar essa live e vai conseguir aprender essa técnica. A técnica é a seguinte, Rafa. Ela consiste em três principais passos. O primeiro passo dessa técnica é descobrir o que você faz bem. Quais são as suas habilidades. O Rafa falou aí que ele gosta de cozinhar, que ele tira foto, que ele é bom com design, com mídia social. Isso, então, é uma habilidade do Rafa. Eu tinha uma habilidade um pouco diferente. Eu gostava de números, de finanças, de cálculos, gostava de empresas, de negócios. E eu vi isso uma habilidade minha para poder futuramente chegar a ser uma renda extra. Então, primeiro passo, anotem aí quem está com a caneta. Quem não está com a caneta, pega a caneta, anota, papel de pão, anota onde você quiser. Primeiro passo é você descobrir quais são as suas habilidades. E escreva, tá, pessoal, as suas habilidades. Não só pense. Escreva, minha habilidade é essa, eu cozinho bem. Ah, eu sou bom com animais. Ah, eu gosto de ensinar. Ah, eu sei uma língua estrangeira. Tudo isso aí vai chegar em um momento que nós vamos chegar daqui a pouquinho nessa técnica que você vai conseguir monetizar isso. Então, primeira técnica é listar suas habilidades. Primeira parte da técnica. A segunda parte da técnica é quais dessas habilidades as pessoas me pagariam para fazer para elas. Vou repetir, né? Rafa já está captando aí a mensagem. Né? Qual dessas habilidades ou quais dessas eu poderia ofertar para alguém? Ah, para um amigo, para um familiar, para um desconhecido, como o Rafa falou, que ofertava lá na faculdade, ofertava no condomínio. Quais dessas habilidades eu posso ofertar? Esse é o segundo passo da técnica. E o terceiro passo da técnica, né? Qual dessas habilidades que as pessoas pagariam eu consigo ofertar hoje? É isso mesmo, hoje. Não quero saber do que você pode vir a ofertar amanhã. Quais dessas habilidades que as pessoas pagariam eu oferto hoje? Eu vou dizer para vocês, a gente vai começar a listar aqui agora, né, Rafa? Uma série de opções que vocês têm. Tá? E aí vocês com certeza vão identificar algumas delas que vocês conseguiriam fazer desde já. O Rafa vai começar a listar algumas. E eu quero que vocês escrevam para mim nos comentários quais são essas habilidades que vocês poderiam monetizar e quais delas vocês conseguiriam monetizar hoje. Porque eu sei que muitos de vocês vão sair dessa live hoje com uma ideia de renda extra. Eu quero que isso se converta de fato numa renda extra. A gente vai ajudar vocês a chegar lá. Vamos lá, Rafa. Boa, vou só acrescentar aqui que sempre é possível fazer um MVP, que para quem não conhece é o mínimo produto viável, né? Que é você fazer um teste de aquilo que você quer vender, ou até um serviço, seja lá o que for, fazer um teste que seja viável ali, para você entender se realmente... Porque às vezes você faz o seu planejamento, coloca em prática e não é tudo aquilo. E volta aquela história de tem muita gente que quer começar fazendo muito. Então, faz um mínimo produto viável, né? Desenha ali o que você vai entregar, e aí você sim vai conseguir testar isso e, consequentemente, crescer. Ô, Rafa, mas vamos começar por sugestões de renda extra pela internet? Eu acho que tem muita gente aqui que às vezes tem dificuldade, né, com negócios físicos, ou tem dificuldade de começar com algo físico. Vamos começar pela internet? Vou começar falando o que eu faço, então, por exemplo. Boa. Vai lá. Basicamente, assim, tem duas formas de fazer renda extra, né, que é com o que eu faço, que é social media, que o social media, basicamente, ele vai pegar e vai criar o conteúdo, ele vai criar toda a estratégia do perfil de uma pessoa, muitas vezes responder direct, criar history, né? Ele vai cuidar, fazer todas as partes de gestão, mas não efetivamente vai fazer o design. Muitas vezes ele não faz o design. Tem muita gente que precisa disso, tem empresas que precisam disso, tem pessoas que precisam disso e estão dispostas a pagar. Então, uma das coisas que dá para fazer na internet é partir para esse caminho. Então, se tornar social media. E aí daqui, você tem uma série de outras coisas que você pode fazer que as pessoas precisam, porque quem está na internet não tem, muitas vezes, tempo de fazer tudo. Porque não é muita coisa, né? Que nem o Daniel é educador financeiro. Putz, imagina se ele tiver que cuidar de tudo em todas as redes sociais. Dá um trabalho absurdo que talvez vai tirar a parte eficiente do negócio ali, né? Edição de imagem, edição de vídeo, postagem, comentários, é muita coisa, galera. Vocês não têm ideia.
de como é complicado você ser educador financeiro, influenciador, tudo junto, trabalhar nisso tudo. E é por isso que a gente precisa de um apoio de um social media, né? Sim, e aí entra nessa parte que eu falei, que aí a pessoa pode trabalhar apenas com edição de vídeo, apenas com edição de imagem, como copywriter, né? Quem escreve bem, quem gosta de escrever, pode começar fazendo isso. E aquele negócio de você começar pequeno, e aí você vai se desenvolvendo, vai cobrando mais, e talvez até vire uma renda principal se bobear, né? Mas aí eu já vou dar a primeira dica pra galera. Quem quer ir para esse mercado, para esse mundo, no Facebook tem vários grupos. Coloca social media ou trabalhos com marketing. Lá nesses grupos vocês vão encontrar diversas empresas, diversas pessoas que estão precisando disso. Olha. Aí você, lógico, vai desenvolver a sua carta de vendas, que é muito importante falar disso, porque a maioria das pessoas que estão na internet, e isso é uma percepção que eu tive lá na coxinharia, as pessoas querem vender as coisas, mas elas não sabem como vender aquilo, como entregar aquilo para que realmente as pessoas queiram consumir, né? Quando eu via muito nos grupos de Facebook, que a gente usava muito na coxinharia, as pessoas falando que queriam salgados, e aí a pessoa respondia embaixo, eu faço, sabe? Só. Então você vai estar muito na frente de outras pessoas se você tiver uma carta de vendas boa, que é você apresentar seu produto, você falar dos seus diferenciais. Isso serve para tudo, tá? Tudo que você for vender na internet. Então, se você entrar nesses grupos de social media, se permita falar sobre esse tipo de oferta, né? Quando alguém pedir alguma coisa, quando você for ofertar alguma coisa, de forma mais detalhada, dê atenção àquilo. Legal. E, Rafa, eu acho assim, vou até falar um pouco mais rápido, né? Porque o horário acho que está até bem avançado. Mas, por exemplo, quem quer começar, de fato, com algo, às vezes, sem sair de casa, mas tem que ver quais habilidades você tem. Lembra que eu falei? Você pode ser um redator, alguém que escreve para blogs, para postagens, tá? Que faz redação para notícias. Você pode, enfim, fazer vários serviços de redação. Você pode ser um designer, né? O Rafa trabalha muito bem nisso. Preparar postagens, imagens para serem postadas. Você pode ser um tradutor. Isso é algo que realmente está muito em voga também. Pessoal que precisa de tradução, vai na internet procurar. Depois eu vou falar onde as pessoas procuram esse tipo de serviço. Você pode ser um revisor de textos. A pessoa que às vezes entende muito de português, né? Manja bastante, consegue fazer uma boa revisão de texto. Você pode ser um revisor de texto. Quem manja aí de edição de vídeo, um negócio mais avançado, mais complicado às vezes, mas para quem não sabe também pode aprender, né? Você pode ser um editor de vídeos, é algo que está muito na moda agora, com essa nova geração, né? Que está vindo muito com youtubers, tiktokers, no Instagram também agora com reels. Então tem um vasto público que você pode atender que precisa de edição de vídeos, né? Infoprodutos, né, cara? É uma coisa que a gente trabalha muito com isso, né? Seja cursos, e-books, planilhas, tem muitas pessoas vendendo planilha, tem muita pessoa ganhando dinheiro, renda extra, bufunfa, vendendo planilha. Então, você pode ganhar também, você pode ser afiliado, sem ter um próprio produto, né? Rafa quer falar aí. Não, é só já que a gente está falando desse mundo, uma coisa legal que a galera, que tem poucas pessoas que fazem é transcrição de conteúdo em live. Então, por exemplo, tem o meu conteúdo com o do Daniel aqui. Putz, a gente não vai pegar isso, transformar em e-book e colocar, seja para gratuito ou para algum formato para entregar para nossa audiência. Tem pessoas que fazem esse trabalho especificamente. Pega uma live, pega um conteúdo, um vídeo de alguém, transforma em conteúdo escrito, faz toda a diagramação, ou não, né? Tem gente que só entrega o conteúdo escrito, tem gente que faz toda a diagramação e deixa o conteúdo em formato de e-book e vende esse serviço. E, inclusive, é um serviço que eu recentemente recebi lá uma proposta dessa no direct ali. Então é uma saída também, né? Rafa, um exemplo para quem tem um conhecimento um pouco mais avançado, mais aprofundado, você pode dar aulas particulares, tá, pessoal? E aí, não foque já de começo em começar escalando, que a gente fala. Escalando é o quê? Vendendo para várias pessoas. Comece vendendo para uma, para duas, e vá aumentando a sua base, vai validando o seu conhecimento, a sua forma de trabalhar. Isso que o Rafa falou, sua forma de vender, é muito importante. Porque se você descobre uma forma que funciona para trabalhar, um método para vender e para aplicar ali o seu conhecimento, você provavelmente no futuro próximo vai conseguir escalar isso, vai conseguir atingir cada vez mais pessoas. Então você pode dar aulas particulares, consultorias, tá? Pessoal que tem um conhecimento mais aprofundado. Eu tenho um amigo meu que ele é engenheiro civil. E através da internet hoje ele consegue clientes para prestar consultoria em engenharia civil. Olha que bacana. É um mercado que até pouco tempo era pouco explorado. As pessoas falavam, engenharia civil, eu não vou procurar na internet uma pessoa que dá uma consultoria. Como o Rafa falou,
Hoje, com a internet, não existe mais barreira geográfica. O cara que mora aqui no Espírito Santo, que é onde eu moro, pode dar uma consultoria para alguém que mora no Amazonas. Não existe mais limite geográfico. Pode dar uma consultoria para alguém que mora até fora do país. Então, isso não existe mais esse limite. E com esses sites de videoconferências, aplicativos como o Zoom, Google Meet, Skype, outros que existem, o próprio Teams, então dá para fazer várias coisas legais, né? Quer falar mais algum, Rafa? Eu tenho mais um bocado aqui ainda para falar. Um que eu acho muito legal, e muitas vezes dá para fazer até entre amigos e família, é você ser afiliado à Amazon. Porque as pessoas compram. As pessoas compram a todo momento na Amazon, né? E aí você pode... A Amazon ela tem um programa de afiliados que você vai lá, se cadastra, e você pode utilizar esse link nas suas redes sociais, blog, seja lá o que for. Só que você pode escolher o produto e fazer a venda direta. Se você vê que alguém está querendo comprar, ou você tem alguém para ofertar ali, você faz a venda e vai receber uma comissão. Então, eu acho que é um programa bem interessante para a galera ficar de olho. Essa ideia de comissão é fantástica, né? Você receber dinheiro, às vezes sem fazer tanta coisa, só disponibilizando o seu link. Isso tem acontecido muito, tá? Ultimamente, é o mercado de afiliados. É lógico que existem pessoas que querem se aproveitar disso de forma negativa, como se fosse uma forma de ganhar dinheiro fácil. Não caiam nessa, pessoal. Dinheiro fácil é dinheiro ruim. E é isso, se existe dinheiro fácil, é dinheiro ilícito, é dinheiro que não vai ser próspero. Procure fontes de renda, sim, que vão ser sustentáveis ao longo do tempo, que você vai poder cada vez mais crescer. Tem uma aqui, Rafa, que é muito pouco valorizada, tá? Eu posso falar porque a minha esposa usa bastante aqui em casa, que é a venda de coisas que você não usa mais na sua casa. Boa. Quantas coisas você tem paradas aí na sua casa que você poderia fazer uma grana? E aí, você com certeza tem coisas que você quer comprar. Às vezes você quer comprar um celular, um relógio, alguma coisa. E quando você vende uma coisa que está parada, que você não usa mais, você ganha um dinheiro, você consegue comprar essa coisa que você precisa de fato, você vai utilizar sem ter que dispor de algo que você, um dinheiro que você precisa, né? Isso é muito interessante também. Muitas vezes até isso daí te serve para livrar espaço, que vai te dar a oportunidade de fazer outra coisa ali no ambiente, né? Alguns sites que existem, né? O próprio Mercado Livre, como o Rafa falou, vende coisas usadas também. O Enjoei é um site que até agora está listado na bolsa, né? É um site que é muito utilizado para vender coisas usadas. E tem outros tantos sites. OLX. OLX, aí tem que tomar um pouquinho de cuidado para não sofrer Tem. um golpe lá, porque está meio perigoso. E assim, alguns sites que você pode usar para ofertar os seus produtos, seus serviços. Ah, eu esqueci só de um, antes de eu ir para os sites. Para a galera que gosta bastante de animais, hoje em dia existe um serviço que é muito pouco explorado, que é de passear com pets, né? Isso é muito utilizado, né? Você conseguir ofertar. Comece ofertando para uma pessoa que você sabe que precisa. Cuidar também de pets, fazer um mini hotelzinho de pets. Quando a pessoa vai viajar, você conseguir ali hospedar. Isso para quem gosta, tá, pessoal? Você não precisa fazer o que você não gosta ou que você não tem habilidade. Mas é uma forma também de você monetizar. Vamos para os sites, nós já estamos aí bastante avançados. Perguntaram qual site. Vamos fazer. Vamos falar. Não, do pet. Ah, dos pets não tem site que eu saiba, né? Depois vou dar uma olhada, mas acho que, se eu não me engano, tem algum site que faz... que você consegue se cadastrar e você pode fazer esse trabalho de... Boa. O que eu vou falar são sites que você consegue ofertar os seus serviços aí mais nessa linha, nessa pegada mais da internet, né, digitais. Por exemplo, anotem aí, pessoal, peguem papel e caneta e anotem. Workana.com, workana.com. Quem puder escrever para mim aqui no chat, já escreva aí, por favor. Um outro site que tem também é o 99 Freelas. 99 Freelas. É um site que você pode ofertar também o seu serviço. Tem um outro site que é bem bacana, que é tudo até R$20. É o 20 Conto. Esse eu já fiz serviço por lá. Já prestei serviço. Se escreve assim, 20 Conto. É um site que você pode ofertar. Também tem um chamado Fiverr. fiverr.com. Tá? Esse é um outro site que você pode ofertar os seus serviços. Aí, Rafa, eu já quero até... Você quer falar, mas só para eu dar uma fala, a gente vai abrir uma outra live daqui a pouquinho para tirar dúvidas de vocês, tá, pessoal? Você que está aqui, que gostou da live, já quero saber se vocês curtiram a live. Escrevam para mim aqui nos comentários. Mas nós vamos abrir uma outra live para tirar as dúvidas de vocês, eu e o Rafa. Nós vamos ficar aí uns 15 minutinhos tirando dúvidas de vocês. Então já preparem as dúvidas que vocês têm, que a gente vai abrir uma outra live para falar. Você quer falar antes, Rafa?
Isso, eu vi o nome aqui, é Dog Hero. Dog Hero. Ó, Dog Isso, Hero, então, é um site que você pode aí ofertar os seus serviços em relação a pets, não é isso? exatamente. E aí o 20 conto eu já prestei serviço por ele. Às vezes é uma forma de você tirar uma renda extra e é uma forma de você treinar também, né? Porque, lógico, muitas vezes o serviço... Cara, eu fico impressionado como as pessoas falam muitas vezes, eu tô me desvalorizando e tal. E eu sempre pensei, não, eu tô me valorizando, porque eu tô aprendendo, eu tô me permitindo aprender. Porque eu tô escolhendo ir por esse caminho. Não é nada forçado, né? Essa é a Então eu visão acho das que pessoas vale. de sucesso, né, Rafa? As pessoas de sucesso Exatamente. conseguem perceber que você evolui ao longo do tempo e essa evolução com certeza vai te trazer mais dinheiro em um futuro próximo. Galera, quem curtiu a live, aproveita agora para tirar um print e postar marcando a gente, @meu dinheiro ativo, @motivamundo. E a gente vai abrir uma outra live agora para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, galera? Forte abraço, aguardo vocês na outra live, já prepara a dúvida e manda lá. Valeu, Rafa, vamos lá para outra live. Valeu. Bora!